Senhor Kapila foi um avatar, uma divina encarnação de Vishnu, que viveu no século VI antes de Cristo. Ele foi filho de Kardama e Devalti, pessoas santas. Sua mãe, sabendo que ele era a encarnação do Senhor, a encarnação de Deus na Terra, de Vishnu, a segunda pessoa da Trimurti, pedia a ele frequentemente orientações e ensinamentos. Certa vez, ela pediu que ele explicasse a respeito dos seres perversos, materialistas, dos homens materialistas, daqueles apegados ao dinheiro, egoístas, qual o fim e para onde vão as pessoas que não se apegam a Deus. E Kapila explicou diversas coisas. Entre estas, ele disse: no momento da morte, o homem mau vê os mensageiros do Senhor da Morte aparecerem ante ele. Com os olhos cheios de ira e com grande temor, ele defeca e urina. Lemos Paramahansa Yogananda explicando que as pessoas que saem pelo primeiro chakra na hora da morte, almas ainda muito apegadas ao sexo, ao materialismo, suas almas saem pelo primeiro chakra, pelo Muladhara, e neste momento o cadáver defeca e urina, exatamente como explicado aqui no Bhagavata Purana pelo Senhor Kapila. Almas elevadas, personalidades divinas, por outro lado, na hora da morte, saem pelo chakra cardíaco, ou pelo olho espiritual na testa, ou pelo topo da cabeça, o Sahasrara Lotus, a morte mais gloriosa. Mas continua Kapila. Assim como os agentes policiais do Estado prendem um criminoso para ele ser punido, uma pessoa ocupada em gozo criminoso dos sentidos é semelhantemente capturada pelos Yamudutas, que a amarram pelo pescoço com fortes cordas e cobrem-lhe o corpo sutil para que possa ser submetida a rigorosos castigos. Nota explicativa. Toda entidade viva reveste-se de um corpo grosseiro e de um corpo sutil. O corpo sutil é a cobertura de mente, ego, inteligência e consciência. Disse nas Escrituras que os soldados de Yamaraja cobrem o corpo sutil do réu e levam-no à morada de Yamaraja, para que seja castigado de maneira tolerável. Ele não morre ao ser assim castigado, porque se ele morresse, quem sofreria o castigo? Não compete aos soldados de Yamaraja dar cabo a uma pessoa. De fato, não é possível matar a entidade viva, porque, na verdade, ela é eterna. Ela precisa apenas sofrer as consequências de suas atividades de gozo dos sentidos. Continua o Senhor Kapila. Enquanto é carregado pelos mensageiros de Yamaraja, ele sente-se oprimido e suas mãos tremem. Ao passar pela estrada, ele é mordido por cães e por isso pode lembrar-se das atividades pecaminosas de sua vida. Deste modo, ele fica terrivelmente aflito. Sob o sol escaldante, o criminoso tem que passar por estradas de areia quente, com florestas em chamas dos dois lados. É chicoteado nas costas pelos carrascos por ser incapaz de caminhar e é afligido pela fome e pela sede. Mas infelizmente não há água potável, nem abrigo, nem lugar de descanso na estrada. Enquanto passa por esta estrada rumo à morada de Yamaraja, ele cai de fadiga e às vezes perde a consciência, mas é forçado a levantar-se novamente. Desta maneira, ele é rapidamente trazido à presença de Yamaraja.
Deste modo, ele tem de passar por 99.000 yojanas dentro de 2 ou 3 segundos e depois é imediatamente submetido aos castigos torturantes que está destinado a sofrer. Kapila continua citando os tormentos da alma perversa, materialista, que jamais se apegou a Deus. Tormentos terríveis, que não vale a pena ler aqui agora, mas ele continua mais à frente, no verso 28 do canto 3, capítulo 30, do Bhagavata Purana. Homens e mulheres cujas vidas giravam em torno da prática de vida sexual ilícita são postos em muitas espécies de condições miseráveis nos infernos, conhecidos como Tamsra, Andatamsra e Haurava. O Senhor Kapila continua: minha querida mãe, às vezes se diz que experimentamos céu ou inferno neste planeta, pois os castigos infernais às vezes são visíveis também neste planeta. Nota explicativa: a vida materialista baseia-se na vida sexual. O sexo é a base da existência de todas as pessoas materialistas, que se submetem a rigorosas tribulações na luta pela vida. Inclusive, Swami Sri Yukteswar, mestre de Yogananda, na pequena obra intitulada Ciência Sagrada, afirma que a queda do homem, de Adão e Eva, foi movida pelo ato sexual, pelo desejo sexual, quando a Kundalini, a energia da Shakti, a energia ígnea, que estava localizada nos chakras superiores, no Ajna, olho espiritual, e no Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, cai até o primeiro chakra, o Muladhara. Essa é a queda do homem, a queda de Adão e Eva, a expulsão do paraíso. E a nota explicativa do Bhagavata Purana continua: portanto, na civilização védica, só se permite vida sexual sob determinadas restrições para pessoas casadas e somente para gerar filhos. Porém, quando se pratica vida sexual em troca de gozo dos sentidos, ilegal e ilicitamente, tanto o homem quanto a mulher recebem castigos rigorosos neste mundo e após a morte. Neste mundo, também eles são castigados por doenças virulentas como sífilis e blenorragia. E na próxima vida, como vemos nesta passagem do Srimad Bhagavatam, eles são postos em diferentes espécies de condições infernais para sofrer. No primeiro capítulo do Bhagavad Gita, a vida sexual ilícita também é muito condenada, e se diz que quem produz filhos por meio de vida sexual ilícita é enviado ao inferno. Confirma-se aqui no Bhagavatam que esses ofensores são postos em condições infernais de vida em Tansmira, Andatamsra e Rauvana. Continuando a fala do Senhor Kapila. Após deixar este corpo, o homem que manteve a si e aos membros de sua família através de atividades pecaminosas sofre uma vida infernal, e seus parentes também sofrem. Solitário, ele vai às mais escuras regiões do inferno, após abandonar o corpo atual e o dinheiro que adquiriu, invejando outras entidades vivas, é o dinheiro da passagem com a qual ele deixa este mundo. Assim, pelo arranjo da Suprema Personalidade de Deus, o mantenedor dos parentes é posto numa condição infernal para sofrer por suas atividades pecaminosas, assim como o homem que perde sua riqueza. Portanto, uma pessoa que está muito ansiosa por manter sua família e seus parentes somente mediante métodos negros, vai com toda certeza à mais escura região do inferno, que é conhecida como Andatamsra.
Tendo passado por todas as condições miseráveis e infernais e tendo passado em ordem regular pelas mais baixas formas de vida animal anteriores ao nascimento humano, e tendo sido assim purgado de seus pecados, ele renasce mais uma vez como ser humano nesta terra.